Bom, pessoal, nós estamos no módulo de cálculo manual de ligações e nosso objetivo aqui é trazer para vocês a capacidade técnica de desenvolver novos modelos. Para isso, vocês vão trabalhar com modelos combinados, ou seja, vocês vão unir peças com outras peças para poder trazer algum momento de inércia específico ou outras propriedades. Então, o que vocês geralmente veem é dados tabelados do fabricante para peças comuns, ok? Mas e o que acontece se eu uno duas cantoneiras e coloco uma chapa espaçadora entre elas? Ou eu faço uma união de um perfil U com uma cantoneira? Como calcular isso? Como trazer para o ponto X de uma viga a inércia que eu preciso para poder resistir àquele momento específico naquele ponto? Então aqui nós temos que saber fazer o cálculo manual, se você não vai utilizar softwares. Ele é um cálculo bem extenso, onde exige um pouco de análise, mas nós estamos modelando aqui as equações, a dinâmica para poder passar esse treinamento para vocês, de tal forma que vocês consigam captar isso daqui. Então nós ilustramos muito bem, nós vamos fazer um exercício resolvido, vamos colocar exercícios avaliativos, até que vocês tenham a confiança de saber que vocês estão fazendo os cálculos corretamente. Enquanto vocês não tiverem essa confiança, vocês vão ficar receosos de tentar novos modelos geométricos, desenvolver novas peças e por aí adiante, ok? Eu vou abrir aqui o invento aqui só para vocês visualizarem o comportamento da peça. Não é um cálculo que é feito em software, é só para vocês mesmo terem noção. E aí nós partimos para os cálculos que nós temos que fazer aqui antes de entrarmos no cálculo específico das ligações de peças compostas. Bom, nós estamos aqui com a peça aberta, nós estamos trabalhando aqui com uma cantoneira. E o que vai acontecer com essa peça, se vocês observarem aqui no canto esquerdo, nós temos um eixo X e um eixo Y. Qual que é o conceito de momento de inércia? O que vocês têm que buscar de dado técnico para poder usar em suas equações? Vocês precisam entender, primeiramente, o que seria um momento de inércia em torno do eixo X. Vou girar um pouco aqui só para vocês observarem o eixo X e Y. Quando nós estamos com a informação momento de inércia em torno do eixo X, significa que a minha peça vai curvar. É como se fosse enrolar em torno do eixo X, ok? Quando eu falo momento de inércia em torno do eixo Y, significa que eu estou querendo enrolar minha peça em torno do eixo Y. Então é o seguinte, se eu quero que minha peça resista a uma carga vertical aqui, teoricamente, qual que é a nossa preocupação maior? É o momento de inércia em torno do eixo X, ok? Porém, por ela não ser uma peça assimétrica, ela acaba que ela não tem uma certa estabilidade, então a gente tem que preocupar com mais questões aqui, tanto no eixo X quanto no eixo Y. De fato, a gente faz os cálculos em todos os eixos, nas verificações de cálculos de uma viga, de um pilar, seja o que for. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte: momento em torno do eixo X é isso. Eu estou calculando qual que é a minha resistência da minha peça ao curvar ou alterar a sua posição natural quando ela é submetida a um esforço em que tende a curvar a peça em torno do eixo X. Em torno do eixo Y é a mesma coisa. É eu aplicando a carga agora na minha horizontal. Teoricamente eu vou tentar curvar essa peça. E tem várias maneiras de aplicar esforço, tá? Aqui a gente colocou
um esforço de pressão ao longo de toda a peça, mas o objetivo que vocês têm que firmar é isso, em torno de qual eixo que eu quero avaliar o meu momento de inércia, onde que eu preciso, em qual direção, em torno de qual eixo que eu preciso de resistência. Vamos para os cálculos então, a gente vai passar por uma bateria de cálculos, eu vou começar explicando a parte mais básica ali, teórica, e nós vamos pegar o modelo resolvido do início até o fim. Qual que é o nosso objetivo? Dentro de qualquer perfil, ele tem os eixos principais de momento de inércia, ok? O que seria esse eixo principal de momento de inércia? É o eixo na qual a gente tem a ocorrência do momento máximo e do momento de inércia mínimo, tá? Não momento de inércia máximo, momento de inércia mínimo. Beleza. Porém, como a peça não é simétrica, esse momento pode não ocorrer exatamente no eixo X, bonitinho, como a gente quer. Como ela é uma peça que não é simétrica, esse daí pode acontecer em outra direção, e é isso que a gente vai calcular. Vocês podem observar que no catálogo do fabricante, quando se trata, por exemplo, de cantoneira, ele tem lá um RZ mínimo. Você tem um raio de giro mínimo. Por quê? São questões em que você pode estudar se o esforço ocorrer em uma direção na qual a peça ela tem um momento de inércia diferenciado. Ok? Mas isso nós vamos fazer depois que a gente passar por essa bateria de cálculo. Vamos lá para o nosso primeiro material. Nós fizemos na última aula o cálculo, nós estávamos vendo os cálculos das ligações, como é que funciona, só que para a gente trabalhar com isso aqui a gente precisa das propriedades do perfil. Sem isso a gente não consegue avançar, exceto se for trabalhar com perfis que são tabelados. A cantoneira é tabelado? É tabelado. Só que da cantoneira nós queremos unir com outras peças, e aí vocês vão travar. Por isso que eu vou começar com um modelo bem básico e depois nós vamos avançando nesse nível de dificuldade. O que nós temos que fazer? Nós temos que aprender a calcular a área, calcular o centro de gravidade de peças comuns e de peças compostas, calcular o momento de inércia, calcular o produto de inércia, calcular o raio de giração, calcular o momento resistente elástico e depois o momento resistente plástico. Eu até coloquei uma notinha aqui para vocês. Antes de irmos para o cálculo das ligações, nós precisamos antes aprender a calcular os itens abaixo. Eles farão muita falta para vocês. Anotem isso. Então, como que funciona aí o cálculo de áreas? Observe que aqui a gente está trabalhando com o perfil I, que ele tem mesas com dimensões diferentes. Uma mesa tem uma largura X, outra mesa tem uma largura X. Por que a gente fragmenta esses perfis em peças conhecidas? Porque se eu conheço as equações de figuras de peças conhecidas, eu consigo depois matematicamente somar todo mundo e chegar no resultado que eu quero. Ok? Senão eu teria que desenvolver uma equação geral para aquele perfil geométrico, para que eu pudesse ter os momentos de inércia do eixo de centro de gravidade e no eixo principal. Então, no caso desse perfil I, soldado, bem simples, pessoal. Ele tem uma dimensão, essa mesa, de 150 por 18. Então, tá aqui. Nós temos a alma, que é o local onde que resiste, né? A alma, ela resiste, é a parte onde que existe ali o cisalhamento. 300 por 4 milímetros, 300 de altura, 4 milímetros de espessura. E aqui nós temos uma outra mesa, de 100 por 12, até aí não tem nada de dificuldade. Cálculo de área, básico, lado vezes lado. 150 vezes 18, 2.700, 1.200, 1.200. Cálculo de área não tem dúvida. Colocar a área total, soma tudo. Beleza. Aí nós vamos ter outros tipos de perfis. Aqui no caso nós temos um perfil, uma cantoneira, ela tem uma parte ali que tem o raio de concordância, devido ao processo também de laminação.
E nós temos a equação também para poder definir a área daquela seção. O que nós fizemos? Dividimos essa peça em 3 áreas conhecidas, que era um retângulo e um segmento de um círculo. Qual que é o cálculo de área? Área 1. O que nós fizemos? 100, que era essa distância toda. Subtraímos 10. O que é esse 10? É essa distância aqui, ó, 10, e depois substituímos esse 5. Cálculo básico matemático é só analisar a figura. Então nós temos aqui 425 milímetros quadrados nessa pecinha amarela. Na pecinha 2, como que eu calculo a área? É meio vezes o meu raio médio, que passa aqui pelo centro da minha curvatura, vezes π vezes a minha espessura. Então, meio vezes. Qual que é o meu raio médio? Se tem 10, ó, se daqui até aqui tem 10, então no meio aqui dá o quê? Um raio de 10, que já tinha do ponto de origem, mais o meio. Vou até apagar aqui para poder ficar um pouco mais claro, ó. 10. Eu tenho 10 até aqui, ó, desse ponto de origem até aqui, até o centro, eu tenho mais 5. Então, por isso ficou 10 mais 5 dividido por 2, que dá o quê? 12,5. Vezes 3,14 vezes 5, área 2, 98,12. Não tem segredo. Área 3 também, bem simples. 80 menos a minha distância desse ponto até esse ponto aqui, ó, seria essa distânciazinha aqui, ó. Essa distância menos 5, que é da minha espessura da minha chapa. Até aqui não tem nenhum nível de dificuldade. Operações simples. Questão mesmo só de análise. Essas equações são tabeladas. Eu tenho um material aqui que eu vou disponibilizar para vocês, onde que contém essas equações para que vocês possam utilizar. Professor, eu não tenho uma equação de uma figura que eu quero utilizar no seu material. Pessoal, hoje dentro dos livros de resistências, de materiais, todos eles, cada um, né, trabalha com um portfólio ali de figuras planas já com as equações definidas. Vá até eles, busca essa fonte na internet, caso não tenha todos aqui que você precisa, que você vai encontrar essa equação. Ok? Professor, poderia fazer isso em software? Poderia. Porém, nem todo mundo tem o software para poder calcular. Então, por isso que a gente está fazendo manualmente. O próximo cálculo seria o cálculo de centro de gravidade. Então, para evitar da gente ficar fazendo o exercício picado aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar para vocês o cálculo que nós temos dentro da planilha de Excel, mas nós não vamos apresentar isso aqui ainda para vocês, porque se vocês não tiverem conhecimento de como que funciona a dinâmica de cálculo, vocês não vão conseguir ir para o Excel, porque é análise, em algumas situações não dá para poder travar tudo por lá, tem que ter uma ação manual. Então eu vou ensinar vocês isso. É bom que vocês vão ter que tomar um pouquinho de conhecimento ali de Excel, mas o princípio agora é mostrar para vocês todo o procedimento de cálculo que vai seguir por essas operações matemáticas aqui. Vou abrir a planilha de Excel, que é essa daqui, e vai estar disponível para você para download em breve. No momento não, para que vocês tenham conhecimento de como que funciona a dinâmica de cálculo. Bom, essa aqui seria a nossa planilha de cálculo. Eu estou com esse trabalho aqui para fazer em cima dessa cantoneira, onde que vai me dar todos os cálculos específicos que dependem muitas das vezes de ação manual, para poder me gerar um resultado desse daqui, que também pode ser verificado através de software e confirmar os dados, tirar a prova, quem quiser, ok? Porém, a gente, para poder avançar, por exemplo, para um modelo onde que a gente tem duas cantoneiras com uma chapa espaçadora no meio, a gente precisa de passar pelo menos pelo básico, que seria um cálculo de uma cantoneira. Então, nós vamos voltar lá para o nosso material e vou mostrar para vocês a sequência de cálculo, como que ela é feita e a explicação
de quando avançar nos cálculos ou quando parar nos cálculos. Bom, então nós precisamos calcular agora o centro de gravidade. Nós estamos começando com um novo modelo aqui, de uma nova peça. O cálculo de centro de gravidade vai depender do cálculo de área e vai depender de outros detalhezinhos, ok? Toda vez que for fazer um cálculo de um perfil novo que você desenhar, você precisaria de fazer essa sequência de cálculos aqui. Então eu tenho uma cantoneira de 50.8 por 50.8, 6.35 de espessura, que me tem um centro de gravidade específico desse perfil geométrico, onde que eu vou dividir esse perfil em algumas peças conhecidas, que são dois retângulos, retângulo azul, retângulo amarelo, ponto final, ok? Esse retângulo azul tem um centro de gravidade, centro da peça, o centro onde que se eu fosse içar a peça estaria em equilíbrio, ok? Pego uma régua, pego ela pelo centro, ela está em equilíbrio, esse é o centro de gravidade. O triângulo tem o seu centro de gravidade, o círculo tem o seu centro de gravidade. Qualquer peça que você desenhar, ela tem um ponto onde que você vai equilibrar. Quem já teve a possibilidade de fazer um curso técnico, muitos cursos técnicos no Brasil hoje, quando você está fazendo a parte lá onde que trabalha com a centro de gravidade, os professores geralmente pedem para você fazer uma peça específica, totalmente desconhecida, para você calcular e achar o centro de gravidade dela para equilibrar, por exemplo, um lápis. Centro de gravidade, na prática, seria isso daí. Como que se calcula o centro de gravidade? Existe uma maneira bem simples de calcular isso. Como que funciona? Primeiro passo, pega o seu perfil geométrico, divide em áreas conhecidas. Feito. Passo 2, calcule a área. Então eu vou calcular a área da minha peça A1. Como que eu calculo a peça da minha área A1? Largura, 6.35, vezes o meu comprimento. Qual que é o meu comprimento? Análise pura. Tem 50.8, mas eu quero o comprimento só da azul, então 50.8 menos 6.35. Está aqui. Minha área 2, qual que é a área? 50.8 vezes 6.35. Feito. Ok? Aí aqui você tem o total, que é de 604.83. Próximo passo. Cálculo 2. Vou calcular o centro de gravidade individual das peças. Dentro desse material aqui, pessoal, tem as equações de cada perfil. Qual que é o centro de gravidade? E aí, aqui mora um detalhe muito importante, que nas oportunidades que já tivemos de ministrar esse treinamento dessa parte aqui de cálculo geométrico, a gente passa algumas equações e o aluno acaba encontrando outras. Só que essas equações diferentes que eles encontram não são referentes em relação ao ponto de gravidade da peça. Às vezes é 1.00. E aí muda a equação e aí os resultados não vão bater com o que a gente apresenta aqui. Vou abrir a nossa planilha de cálculo ali para mostrar para vocês, mas esse material vai estar disponível para vocês em breve. Então aqui está a nossa planilha. Eu tenho uma figura, eu tenho isso catalogado já. Uma área específica, o centro de gravidade às vezes já até tabelado, o momento de inércia, raio de giração, momento resistente elástico, mas enfim, o que mais importa aqui pra gente aqui seriam os momentos de inércia. Observe que esses momentos de inércia são em relação ao eixo Y e X. Esse dado que eu tenho, ele chama esse eixo de Y e X. Na hora que a gente for fazer os cálculos, a gente vai mudar um pouco o nome desses eixos aí. O que você tem que ter na cabeça é o seguinte, tá? Essa equação, Ix, base vezes altura ao cubo, está calculando o momento de inércia em relação ao ponto 00 ou ponto de gravidade? Veja só, eixo Y passa pela essa bolinha aqui, passa aqui, ou seja, ela está no centro de gravidade. Se tivesse um outro eixo aqui, por exemplo, Y9 e X9, aí o momento de inércia seria em relação a esse eixo. Ok? Perfeito. Então a gente já sabe que as equações, tudo que eu tenho aqui já está em relação ao centro de gravidade. Então é essa informação que vocês vão ter que buscar e é essa informação que os fabricantes de materiais oferecem em seu catálogo. Tem muita informação aqui que eu já deixei para vocês. Futuramente a gente pode acrescentar novos. Vamos voltar para o nosso material. Então nós vamos calcular aqui o centro de gravidade individual. O que é isso que eu estou calculando? Olha, eu estou calculando o centro de gravidade individual da peça A1 na
direção X. Na direção X, onde que estaria o centro de gravidade? Para retângulo, é base dividido por 2. Aqui que está o centro de gravidade na direção X. Então, ele está o quê? 6,35 dividido por 2. A 3,17 desse ponto zero aqui da minha peça. Ok? Depois, eu calculo o centro de gravidade da minha peça amarela. Qual que é o centro de gravidade? É base dividido por 2. 50,8 dividido por 2. 25,4. Depois, vou calcular o YCG da minha outra peça. Qual que é o YCG? É 50,8 menos 6,35. O que eu fiz? Eu busquei a informação dessa cota aqui, ó. Por isso que eu fiz 50,8 menos 6,35, para poder tirar essa parte que eu não quero. Dividido por 2. Só que eu quero a cota em relação ao ponto 00 da minha peça, qual que deveria ser essa coordenada. Então é o seguinte, o meu ponto, esse pontinho aqui, eu quero saber qual que é a coordenada dele em relação a esse pontinho preto aqui. Na direção Y. Por isso que eu fiz 50,8 menos 6,35 dividido por 2 para achar essa distância. E depois eu falei assim, ó, é essa medida aqui mais essa pontinha aqui, ó. Porque aí sim eu tenho a minha distância certinha até o ponto de gravidade. Então eu tenho que fazer esse complemento. Calcula o centro de gravidade e soma com a distância faltante para poder chegar no ponto de referência zero. Ok? No caso da minha peça amarela é o seguinte, altura dividido por 2. Estou calculando o YCG, então é a altura. Altura dividido por 2, 6,35. Qual que é a distância que eu preciso para poder chegar no ponto zero? Mais nada, já estou. Essa distância de 3,17 aqui, ó, quando eu jogo para baixo, eu já chego do ponto zero. Ao contrário do outro, que quando eu jogava para baixo, chegava nesse ponto, faltava uma quantidade específica aqui para chegar na minha linha base. Esse é o procedimento de cálculo. Essas dimensões são a distância daqui até aqui, depois a distância daqui até aqui, 28, essa distância é daqui até aqui, e 3,17 é a distância do ponto base até essa linha azul aqui, ó. Certo? Fiz o cálculo. E aí nós temos aqui o momento estático, que nós vamos fazer o cálculo aqui, mas por hora nós não vamos fazer nada com ele, mas vamos deixar já calculado. Que é o quê? A multiplicação da minha área individual da minha peça vezes o meu YCG. Quando eu estiver analisando o momento estático no eixo X, ele vai ser área vezes YCG. Quando for ao contrário, eu já inverto. É área vezes X. Então, para Y eu faço área vezes X, para X eu faço área vezes Y. É trocado. Então, vai ficar... É como se eu pegasse essa equação e multiplicasse por, aqui no caso do MSX, área vezes essa dimensão. Ou seja, 282 vezes essa dimensão. E eu vou encontrar estes resultados aqui, ó. Ok? Bom, fiz esse cálculo aqui, pessoal. Eu já consigo agora encontrar qual que é o meu centro de gravidade. Como que eu calculo esse centro de gravidade? Você já deve ter lido aí, ó. Centro de gravidade, que a gente chamou de XCG1, que é um eixo que nós estamos dando nome a ele. Eu vou pegar um momento estático em Y, em torno do eixo Y, e dividir pela minha área individual. Então vai ficar, no caso aqui, ó, 9.089,69 dividido pela minha área, que é o quê? 604,83. Faço isso para XCG
Mesma coisa para YCG. Pego o MSX total, 9.089,69, divido pela minha área individual. Encontrei a minha coordenada. Que coordenada que é essa? Eu traçaria, né, a distância x, 15,03. Depois y, qual que é a coordenada? 15,03. Aí eu vou chegar nesse pontinho aqui. Esse é meu centro de gravidade, onde que vai estar o meu eixo. Qual eixo? YCG1. E aqui o XCG1. É o eixo principal? O que é o eixo principal? É o eixo, os eixos na qual tem-se a ocorrência do maior momento de inércia. Em torno desse eixo ocorre o maior momento ou o menor momento possível nessa peça? Sim ou não? A gente vai descobrir que não. Eles não são os eixos principais. Significa que em uma outra orientação, se eu tento torcer essa peça em uma outra orientação de carregamento, eu consigo trabalhar com momentos de inércia maiores, mas também menores. Beleza, eu dimensiono minha peça em função do meu momento de inércia em torno do eixo X e do eixo Y. Mas eu preciso, às vezes, de tomar um cuidado com esse menor momento, porque nessa inclinação de esforço que a gente vai ver, a sua peça ela é frágil. E é nessa direção que você teria que fazer uma verificação se há componente de força naquela direção. Bom, fiz o cálculo do centro de gravidade, cálculo da área, momento estático, são os itens que são necessários ali para poder calcular o centro de gravidade. Tendo o centro de gravidade em mãos, eu vou conseguir avançar para o meu cálculo de momento de inércia, que é também chamado de momento de segunda ordem. Como que funciona esse cálculo de momento de inércia? Essa daqui seria uma equação, né? A gente poderia desenvolver toda a equação para cada perfil através de integral, mas não há necessidade disso para vocês, tá? Existem outras maneiras de fazer isso. Mas nós temos a equação para o momento de inércia em torno do eixo x1. O que é esse x1? Momento de inércia em torno do eixo, centro de gravidade, em torno desse eixo x, em torno dele, em torno do eixo y. Como que funciona isso? Olha, eu pego o momento de inércia individual da minha peça e somo com uma outra parcela de momento de peças que não estão no mesmo eixo. Exemplo, eu tenho aqui um centro de gravidade, tá vendo? Dessa peça. Porém, esse eixo de centro de gravidade não está alinhado com esse eixo de centro de gravidade. O que é que nós vamos fazer? É como se fosse transferir esse momento aqui para cá, transferir esse momento aqui para cá. A mesma coisa nós vamos fazer com o momento dessa peça. Transferir ele para cá e transferir esse momento para cá. É isso que nós vamos fazer. Se a peça se a figura já está no eixo geométrico, ou seja, o centro de gravidade dela coincide com o centro de gravidade da peça, não teria que fazer essa outra transição aqui. Vocês vão ver matematicamente que essa parte aqui da equação ficaria V0. Porque eu não tenho essa distância aqui, ó. Tá vendo essa distância do centro de gravidade dessa com essa daqui, ó, essa cotinha? Não vou ter. Vamos supor que eu calculo o centro de gravidade dessa peça e dá justamente nesse ponto. Não teria. A distância ele fica V0. Aí anulava a segunda parte da equação. Nós temos aqui, eu coloquei uma nota aqui para vocês, o seguinte. Eixo X e Y, eixo do ponto de origem. Os momentos podem ser calculados em relação a esse ponto, qualquer outra localização que você desejar. Qualquer localização que você quiser calcular é possível matematicamente. Mas o que os fabricantes te informam e que você utilizam
dentro do seu modelo matemático todo, são momentos de inércia em relação ao centro de gravidade. Ok? A gente já adota isso. Tudo que a gente vai calcular em torno desse eixo aí. Então, nós damos o nome de Y1 e X1, é um eixo secundário. E depois nós vamos ver que algumas peças, no caso, por exemplo, da cantoneira, tem um eixo X2 e Y2. Então, aqui, ó, eixo do centro de gravidade, os momentos de inércia de catálogo de superfície são desenvolvidos em relação ao eixo do centro de gravidade da seção. Nós vamos avançar os cálculos agora para poder achar o momento de inércia em torno do eixo X e o momento de inércia em torno do eixo Y. Nós já vimos que os momentos de inércia eles são tabelados, o momento de inércia individual, só que agora a gente quer saber o momento de inércia da peça como todo. A gente tem catalogado, entre aspas, o momento de inércia da barra, do círculo, mas nós não temos catalogado a equação do momento de inércia da cantoneira A, B, C, D. Ok? Baixe esse material aqui que vai ser necessário para vocês fazerem os cálculos que utilizamos lá atrás. Como que vai funcionar aqui o cálculo do nosso momento de inércia? Nós estamos trabalhando com duas figuras conhecidas, retângulos. A equação para retângulo é momento de inércia em torno do eixo X. Observe que esse X está no centro de gravidade, isso é muito importante para nós. A equação que nós temos que utilizar tabelada tem que estar em torno do eixo X. E nós temos aqui também o momento de inércia em torno do eixo Y. Observe que a gente tem até aqui um momento de inércia em torno desse eixo aqui, ó, X1. Não é ele que a gente quer, esquece esse X1 aqui. Como que funciona essa equação? Muito simples. Eu vou ter que calcular agora, para todas as peças, os momentos de inércia individual em torno do eixo X e do eixo Y, esses momentos de inércia. Tanto para a peça 1 quanto para a peça 2. Se tivesse 10 peças aqui, nós íamos calcular as 10 peças. Então vamos lá. A primeira peça aqui, ó, base vezes altura ao cubo, que é em torno do eixo X, dividido por 12. Ó, base vezes altura, vai ficar 6,35 vezes a minha altura. Qual que é a minha altura? 50,8, tira essa partinha aqui amarela, que é o quê? 6,35. Eleva ao cubo, dividido por 12. Fiz o momento de inércia em torno do eixo X dessa peça aqui. Vou calcular em torno do eixo Y. Em torno do eixo Y é o quê? Base ao cubo vezes altura. Quem que é a minha base? 6,35 ao cubo vezes a minha altura. Quem que é a minha altura agora? É o 50,8 menos essa parte amarela aqui que eu não quero, dividido por 12. A mesma coisa eu faço para a peça 2, da área 2 aqui, ó, A2. Em torno do eixo X, qual que é a equação? Base vezes altura ao cubo, dividido por 12. Qual que é a base? 50,8. Qual que é a minha altura? 6,35 ao cubo. Matou. Em torno do eixo Y, a equação inverte. Base ao cubo, 50,8 ao cubo, vezes a minha altura, dividido por 12. Então a gente tem aqui os resultados desses momentos de inércia individuais. Ok? Das peças. Eu tenho aqui de cada uma, então eu somei aqui o momento de inércia em torno do eixo X e do eixo Y. Esse resultado que eu encontrei aqui é o resultado que nós temos no catálogo dos fabricantes? Não, tá? Ele é uma parte de um cálculo que nós vamos utilizar nos próximos passos. Eu coloquei uma nota aqui, ó. Calculamos inicialmente o momento de inércia individual de cada peça, A1 e A2. Esses momentos serão usados no próximo passo de cálculo. Bom, agora nós vamos fazer o cálculo. Veja só, nós temos aqui para o momento de inércia X, a gente precisa saber o momento de inércia individual. Esse dado aqui, nós já temos, ok? Ó, ele foi calculado aqui em 8,9, nós temos até o total, 8,9. Pronto. Tá aqui, ó, momento de inércia individual, momento de inércia individual. Porém, o centro de gravidade de cada minha peça separada, isoladamente, ela tem uma distância em relação ao meu centro de gravidade da minha peça como um todo. E aí vocês vão ver que, alimentando essa equação aqui, nós vamos ter um valor para ser utilizado. Caso não tivesse,
vocês vão ver que a equação ia zerar e automaticamente isso aqui ficaria sem utilidade para nós. Como que a gente faz isso aqui? Veja só, a gente trouxe os dados que a gente precisa para alimentar essa equação. Isso daqui já está aqui em 8 e 9. Para x estaria aqui, para a equação de y também estaria aqui em 9. Aí vem mais somatória de quem? Da minha área vezes essa distância aqui ao quadrado. Que distância é essa? É justamente a distância entre o eixo individual da minha peça e o eixo do centro de gravidade geral da minha peça. Então, olha só. Para a minha primeira figura, a minha área 1, ele quer saber o seguinte: qual é a distância na direção x entre o centro de gravidade da peça que você está analisando, individual, em relação à global. Qual que é essa distância? Isso aqui, ó. Tá aqui, ó, marcado aqui. Como que a gente faz isso? Pessoal, é o seguinte, se está à esquerda do eixo de centro de gravidade, é negativo. Se está abaixo, é negativo. Se está acima, é positivo. Se está à direita, é positivo. Então, nessa região aqui, seria positivo para a direita, para cima. Entendeu? Vou só apagar isso daqui. No exercício, vocês vão esclarecer essas dúvidas aqui. Então, o que eu fiz? Qual que é a distância? Olha, a distância, como que eu calculei? Eu peguei a distância do centro de gravidade. Qual que era? Essa distância aqui em x, ó. Peguei isso aqui, essa continha aqui, ó. 15,03. Ok? Menos essa distânciazinha aqui, ó. Que é a distância desse pontinho até o centro de gravidade. Por quê? Aí eu achava essa cota de 11,35. Lembra que eu falei que à esquerda é negativo? Aí eu coloquei na minha equação menos o que você achou lá dentro, você me joga negativo. Eu sempre coloco na equação aqui dentro o maior menos o menor para garantir que o resultado sempre seja positivo e deixo para decidir o sinal em função da análise dos eixos que é feito manualmente. Então a distância, essa distância aqui é menos 11,35. Vamos fazer para a segunda peça. Vou apagar aqui. E vamos fazer, ó. Eu quero saber agora qual que é a distância, ó, da minha peça 2, a distância do meu ponto 0 até o eixo. Esse eixo que a gente está considerando, observe que ele faz 90 graus com a distância que a gente está olhando. Então eu vou até encostar no centro de gravidade individual. Achei a distância, beleza. Agora eu quero saber qual que é a distância desse eixo aqui em relação a isso e isso aqui. De cara, nós já sabemos que o resultado é positivo, porque está à direita. Como que nós fizemos esse cálculo? 50,8 dividido por 2, porque aí eu já tinha essa distância desse ponto da nossa bolinha preta aqui até esse eixo. 50,8 dividido por 2, que seria a distância ali do centro de gravidade, né? Menos... Ok, essa distância aqui, ó, do ponto 0 até aqui, que é o quê? A distância do centro de gravidade que a gente já tinha calculado. Então ficou 10,37. Essa é a distânciazinha aqui, essa cotinha aqui, ó. Em relação ao eixo Y, a mesma coisa. Eu preciso saber a distância entre o meu eixo individual da minha peça e o eixo global. Como que eu fiz na minha peça, nessa peça azul aqui? Eu preciso saber qual que é essa distância em relação ao meu eixo global. Essa cota aqui, ó. Vou apagar isso daqui para vocês visualizarem melhor. Então vamos lá, como que foi feito esse cálculo aqui? Eu precisava de saber
essa distância até aqui, o que eu calculei? Calculei primeiro aqui essa distância, ó, 50,8 menos isso daqui, que aí eu tinha a altura do meu retângulo azul, dividir por 2, aí achei essa distância aqui, ó, daqui até aqui, ou seja, do centro de gravidade da minha área azul até aqui o topo do meu retângulo amarelo. Aí peguei e somei com mais a minha espessura do meu retângulo amarelo. Aí achei essa distância toda aqui, ok? Quando achei essa distância toda aqui, o que eu fiz? Eu subtraí a minha distância do centro de gravidade. Deixa eu ver se eu fiz certo. Vou apagar aqui. Tá aqui, ó. Centro de gravidade tá aqui. Eu peguei a minha distância total que eu tinha e cortei essa parte aqui, tirei essa parte fora, ó, e aí vai me sobrar só o quê? Essa pontinha aqui, ó, que é o que a gente quer. Existem várias maneiras de fazer isso, tá? Então eu fiz o quê? Essa distância menos essa distância aqui, que é do ponto base até o centro de gravidade. E aí nós achamos lá 13,55, que é essa cotinha aqui, ó. 13,55. No desenho eu já deixei até ilustrado para vocês. A mesma coisa nós vamos fazer para a nossa peça 2, para o eixo X e para o eixo Y. Vamos lá, qual que é a distância na minha peça 2? Então a distância na direção que? X. Então a gente sabe que está trabalhando nessa orientação. Da onde? Do eixo perpendicular. Esse eixo forma 90 graus. É esse eixo aqui, ó, tá vendo? O azulzinho tá aqui. Eu quero saber, tá, qual que é a distância que eu tenho que percorrer até chegar no eixo, no mesmo eixo, né, na mesma orientação, Y com Y, do quê? Do meu eixo global. Então, do meu azul até o meu eixo preto aqui, ó. Essa cotinha aqui, que nós achamos de 10,37. Fizemos 50,8, que é essa distância aqui, ó, essa distância da minha base, dividi por 2, e depois o que eu fiz? Eu subtraí o que? Essa distância aqui, ó. Então eu peguei essa distânciazinha aqui, cortei essa parte aqui para trás, ó, tirei isso aqui para fora e sobrou só essa pontinha aqui. Também é questão de análise. O que vocês têm que preocupar é o seguinte: qual é essa distância? Aí vocês montam a equação do jeito que vocês acharem melhor. Observe que o eixo azul aqui, o eixo Y, que é o eixo Y individual da minha peça amarela, ele está à direita do meu eixo global. Logo, resultado positivo. No próximo caso, vai ser resultado negativo. Por que negativo? Vocês vão ver que ele está, ó, vamos lá, eixo Y da minha peça 2. Então, o eixo da minha peça individual está aqui e da minha individual está aqui. Isso significa que sempre saindo do global para o individual. Para eu sair do meu eixo global para a minha individual, eu tenho que fazer um deslocamento negativo. Então, por isso que vai ser resultado negativo. Qual que é essa distância? E aí vocês podem fazer diversas maneiras. O que a gente fez? Pegou 15,03, que é a distância do ponto zero até o nosso centro de gravidade, essa distância aqui, e subtraímos essa pontinha aqui para podermos encontrar essa cota aqui de menos 11,85. Observe que na equação dentro do Excel você teria que colocar aqui o menos, ó. Lá dentro da planilha vocês vão encontrar inclusive assim, para que vocês tenham o resultado
negativo. Bom, então, depois que você faz esse cálculo, você tem o momento de inércia individual, você tem a área individual e você já tem o DI x, essa distância x, distância y, e só falta agora o que? Elevar ao quadrado, para que você tenha todos os termos da equação calculados. Como que vai ficar esse cálculo aqui? Nós vamos fazer o cálculo 12 e 13 agora. Deixa eu ver, 12 e 13 já foi calculado na última aula. Agora vamos calcular o 14 e 15. Para calcular o momento de inércia? É em torno do eixo x1. Eixo x1 a gente denominou que é o quê? O eixo x do meu centro de gravidade. Tá? Ele passa pelo centro de gravidade. E o eixo y1 ele passa também pelo ponto do centro de gravidade. Então vai ficar o momento de inércia individual, a somatória. Então a gente soma o que? Para x, soma esses dois aqui. Ele vai entrar aqui, ó. Ok? Depois a gente vai pegar a área que a gente calculou e multiplicar por dy ao quadrado. Isso já está calculado aqui pra gente. A gente já fez essa parte do cálculo. Então vamos lá. Vai ficar então o que? No caso, a somatória disso daqui vezes a somatória disso daqui, que seria isso aqui. Então vai ficar lá o cálculo 8 mais cálculo 13. Aqui, ó, cálculo 8, cálculo 13. No caso do y, inverte. Fica cálculo 9, que é o momento de inércia individual. Observe o i aqui, soma tudo. Um mais o outro. E somo com o meu cálculo 12, que é o quê? 74.358. Nós vamos chegar em qual resultado? Nesses daqui. Devidamente calculado. Somei 144, a somatória desses dois. E aqui também é a somatória desses dois. Não tem segredo nenhum. E dentro do Excel vai ficar muito mais fácil. Nesse exato momento, o que nós temos? O momento de inércia que vocês encontrariam dentro do catálogo do fabricante, que é 144.678 milímetros a 4. Dentro do catálogo do fabricante, vocês encontrariam o centímetro a 4. Seria o quê? Dividir 144.678 por 10.000. Aí vocês encontrariam 14,4 centímetros a quarta. São iguais. Por que iguais? Porque são abas também laterais iguais. Então é normal que isso seja igual. Coloquei 3 notas aqui importantes. Até esse momento da nossa análise, o que temos de diagnóstico é que este perfil tem momentos de inércia iguais, tanto em x quanto em y. Esse é o primeiro diagnóstico. Em questão, né, de análise matemática. De conceito, teoricamente, já bateríamos o olho e saberemos isso. O que queremos saber agora é se estes momentos de inércia são os maiores e menores valores possíveis. Esse é o máximo momento e mínimo momento de inércia possível para essa peça. Se caso tivesse uma aba maior e menor do que a outra, teoricamente a gente ia encontrar aqui valores diferentes. Então, se esse eixo de centro de gravidade preto que vocês estão vendo aqui, ó, que é x1 e y fossem os eixos principais, e supondo que a gente tivesse calculado aqui, vou colocar em centímetro, vamos supor que a gente tivesse calculado aqui para ix e tivesse dado 16 e para y tivesse dado 8 centímetros a 4. Quem que seria o máximo? 16. Quem seria o mínimo? 8. Porém, não é uma peça simétrica, o que vai nos levar a entender que nós temos um produto de inércia. Quando uma peça é simétrica, vocês vão ver que o produto de inércia é zero. E aí, se o produto de inércia é zero, significa que, teoricamente, o centro de gravidade das peças individuais cruzam com a nossa peça total. E nesse ponto aqui, nós já sabemos que temos que avançar. Por quê? Porque a gente vê que existe uma distância
Tá vendo? A gente já vê claramente isso quando a gente vai calcular essa cotinha aqui, ó. A gente vê que tem valores não são zerados. Se não são zerados, a gente vai ver que é possível ter produto de inércia. E aí nós vamos ter que encontrar qual que é a orientação desse eixo. Coloquei uma terceira nota. Como os valores são idênticos, eles poderiam assumir quanto máximo e mínimo, né? Supondo aqui que fosse 16 e 8, máximo 16, mínimo 8. Mas como são iguais, em tese seria o máximo e mínimo. A gente vai descobrir, mas isso só se torna uma verdade se o eixo de centro de gravidade estiver dentro da simetria da peça, ou seja, os eixos de CG foram principais, que a gente sabe que não são os principais devido a essas distâncias. Matematicamente a gente comprova isso. Então, no momento que a gente tem x é isso e y é isso. Então vamos calcular aqui o produto de inércia. E aqui no produto de inércia nós vamos ver. Já tem uma nota aqui antes da gente partir para o cálculo. O produto de inércia é zero se o eixo do centro de gravidade da peça individual coincidir com o eixo CG da peça global. E aí nós temos um exemplo aqui do perfil I. Veja só. Qual que é a distância dessa peça amarela aqui, desse eixo, esse aqui é o CG, né, certo? Dessa peça amarela. Qual que é a distância daqui até o centro de gravidade da minha peça azul? O centro de gravidade da minha peça é esse eixo preto aqui, certo? Comparando esse eixo vermelho com esse eixo preto, qual que é a distância? Zero. O que vai acontecer dentro do cálculo de produto de inércia? Nós vamos ver aqui que entra aqui nessa equação essa distância. Como vai ser zero, ele vai anular toda a equação. A mesma coisa acontece com a peça aqui de baixo, olha só. Qual que é a distância do meu eixo azul com o meu eixo preto? Zero. Vai entrar dentro da equação aqui, o dx, o valor zero. E aí nós vamos o quê? Matar a equação. Analisando esse eixo aqui agora, aqui, ó, o vermelho, tem distância com o centro de gravidade? Tem. Mas vocês vão ver que não vai adiantar de nada, porque, no final das contas, ele vai anular. Vou fazer o exemplo aqui e depois vocês vão comparar. Então eu coloquei aqui mais uma nota. Qualquer elemento de valor zero nessa equação, zero é o resultado total. O resultado de um perfil ter produto de inércia zero, veremos adiante. Como que a gente calcula então o produto de inércia? Tanto para a peça 1 como para a peça 2. Eu pego a minha área individual dessa peça e multiplico pela minha distância dx vezes o meu dy. Isso eu já calculei lá atrás. Essas distânciazinhas. Aqui, ó. Elas aqui, ó. São essas distâncias. O que a gente vê que no perfil I ali dá zero. Então, veja só. Se nessa peça 1 azul, pelo menos um termo dá zero, você já zera o produto todo. Já zera o produto todo. Pelo menos um. Então aqui, ó. Tem distância na direção X? A gente já viu que tem, que é menos 11,35. Tem distância em relação ao eixo Y dessa linha vermelha com a linha preta? Tem, que é 3,55. Não vai zerar. No meu perfil I, como que ficaria na peça amarela? Eu teria um valor de área. A minha distância em X seria zero, porque a minha linha vermelha, olhando na minha orientação vermelha, qual é a distância da minha em X? Qual é a minha distância em X da minha linha vermelha com a minha linha preta? Linha preta, eixo do centro de gravidade global da minha peça. Zero. Já teve um termo? Não adianta. O outro você não precisa nem de calcular porque vai dar zero. Entrou um zero na equação, matou o produto de inércia daquela peça. Pode ser que a outra peça não tenha coincidência. Ok? Vamos supor que fosse um perfil assim, ó. Por acaso, tá, pessoal? Tá? Vamos supor que tem uma peça que é um pouco deslocada. Vamos supor que uma peça coincide e a outra não coincide. Aí pode ser que o segundo termo da peça teria. Só para vocês entenderem aí como que seria
a dinâmica de cálculo. Para a minha peça 2, a área da minha peça 2 vezes a minha distância em x, que é essa distânciazinha aqui da minha linha preta vertical com a minha linha azul vertical, vezes a minha distância y, que é a distância aqui dessa linha azul com essa linha preta dessa peça aqui, ó. Tá? Menos 11,85. Esses dados foram calculados aqui, ó, no cálculo 1011. Eles já estão calculados. Já fiz questão já de colocar lá com sinal para a gente poder utilizar aqui, porque aqui o sinal importa. Nos outros cálculos a gente coloca ele dentro do parênteses, eleva ao quadrado e acaba que o sinal não interfere. Aqui no caso interfere. E vocês vão ver que o resultado vai dar negativo. Menos 45.323 menos 39.653. Existe produto de inércia. Então eu trago aqui um resumo. Se o produto de inércia aqui tivesse dado zerado, o que nós íamos fazer? Abortar o cálculo aqui. A gente já viu que antes já era possível abortar. Mas o produto de inércia zerado, não adianta avançar aqui, porque a gente não vai encontrar. Nós não teríamos um eixo secundário diferente disso. Então eu trago aqui o resumo. Se o produto de inércia aqui tivesse em sua somatória zero, a gente ia botar o cálculo porque a gente ia avançar mais. Porque a gente não teria um eixo principal. Queria dizer que o momento de inércia em torno do eixo X aqui, em torno do eixo Y aqui era o máximo. Ok? Então eu coloquei aqui, ó, botaríamos o cálculo por aqui e adotaríamos o resultado de 144.678 como sendo ao mesmo tempo máximo e mínimo. Bom, eu trouxe então aqui de resumo. Se o produto de inércia aqui tivesse em sua somatória zero, a gente ia botar o cálculo por aqui. Porque a gente não teria um eixo principal, significaria pronto, produto de inércia é zero. Então quer dizer que o momento de inércia que a gente calculou lá em torno do eixo X e do eixo Y já é máximo e mínimo. Como os valores são iguais, 144.668, eu assumiria as duas posições. Era Newton, né? Nem máximo nem mínimo, é único. Deixa eu ver. Se botaríamos o cálculo por aqui, adotaríamos o resultado de 144 como sendo máximo e mínimo. Como resultado deu menos 84, seguiremos adiante para checar qual o valor desses momentos máximo e mínimo e qual que é o ângulo dele. Já que tem produto de inércia, nós queremos saber qual que é o ângulo dele. E o cálculo é esse daqui. Cálculo simples de fazer, inclusive. Bem simples. A equação é I máximo e mínimo. Eu quero saber quem que é o máximo e o mínimo. Eu preciso de saber o resultado antes para falar quem é máximo e mínimo. O que é? Ix mais Iy. Ix e Y nós calculamos lá no cálculo 14 e 15. Deram iguais, dividido por 2. Vai acabar dando ele mesmo, né? 2 mais 2 dividido por 2 dá ele mesmo. São iguais. Raiz quadrada de o quê? Ix menos, toma cuidado aqui que aqui é menos elevado ao quadrado mais o que? O produto de inércia que nós calculamos. 84.891. Ele entra aqui negativo dentro da operação, mas não vai fazer resultado nenhum. Aqui no caso, olha só, vai ficar 144 menos 144, ele zera essa parte aqui, fica zero. Como eu tenho essa operação matemática aqui de um número elevado ao quadrado, ele acaba cortando o quadrado com a raiz e sobraria o próprio 84.891, combinando o sinal aqui mais com menos, ele entraria aqui como positivo, né? Para poder fazer a somatória do 144 mais 84.971. Isso aqui, se vocês fazem dentro do Excel, a nossa planilha do Excel, ela já vai fazer esse cálculo para vocês. Ainda nós vamos fazer isso para vocês aprenderem a calcular isso daqui. Vocês podem usar calculadora científica para fazer esses cálculos, enfim. Isso daí acho que não é um problema para vocês. Então, fazendo esse cálculo aqui, 144 mais 84 e 144 menos 84, vai dar um valor e outro valor. Deu 229.000 e 59.000. Quem que é máximo, quem que é mínimo? Tem que analisar. 229.000 é maior que 59, então 229.000 é o máximo e os 59.000 é o mínimo. Bom, o dado eu tenho, só que eu não sei agora qual que é o ângulo. Eu quero saber qual que é o ângulo, em torno de qual eixo que ele tem esse momento. Nós vamos descobrir, ok? Em torno desse eixo aqui, se a gente
torcer em cima dessa peça aqui, nós não estamos torcendo a peça em cima do máximo dessa peça. Nós estamos torcendo em cima de eixo de gravidade. A equação é o seguinte: tangente de 2θ menos, aí eu tenho aqui o meu produto de inércia, que é calculado no cálculo 16, vai ficar menos 84.981, mais esse momento de inércia individual, a gente poderia até colocar um 1 aqui, que na verdade podemos dizer que é isso, né? x1, y1, mas tudo aqui a gente está vendo que está calculando em relação ao eixo aqui de centro de gravidade, ó. x1, y1, tudo aqui é em função dele. Então, produto de inércia, momento de inércia é individual em torno do eixo y, aí aqui embaixo, aqui, em vez de somar, ele já é subtração, em x menos y dividido por 2. Esse valor aqui daria 0, né? 174 menos 74 dá 0. E aí vai dar tangente de 2θ é igual a 0. Nesse caso aqui, pessoal, se você for fazer arco tangente, aí vocês vão ver que não existem. Mas uma coisa a gente tem de informação, que o ângulo entre o eixo y, desse eixo principal que a gente está buscando, e o eixo x que a gente está procurando, ele é 90 graus. Então vai facilitar a gente encontrar aqui, já que não deu para matar por aquela equação, vai ter equações que nós vamos encontrar o ângulo θ. Ok? Então, como a gente não encontrou, a gente sabe que é 90 graus, então nós vamos fazer o seguinte. Olha, se o ângulo θ é 90 graus, ou pode ser também menos 90 graus, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês, deixa eu ver, 90 graus, ele pode ser, 2θ pode ser 90 graus positivo ou menos 90 graus. Isso quer dizer que o θ, que é a metade, né, vai ser 45 graus positivo ou menos 45 graus. Vai ser um desses dois aí. Por que vai ser 45 ou menos 45? Vocês vão ver que na hora que vocês acharem essas coordenadas, eles vão ficar ou nessa parte superior, a gente tem um quadrante, né? Ou ele vai ficar nessa região, ou nessa região, ou nessa região, ou nessa região. Então, de qualquer forma, e o ângulo a gente sabe que é 90 graus, então vai ter que ficar um na parte de cima, vamos supor que seja aqui, ó. Isso daqui, vai ficar um nesse quadrante, um nesse quadrante. Então, um vai ficar positivo, outro negativo. Com o exercício vocês vão entender isso melhor, mas na realidade é isso aí que vai acontecer com os nossos cálculos. Então nós colocamos uma nota aqui, ó. Sabemos que os ângulos desse eixo principal, que vai ter uma orientação, a gente não sabe qual que é, mas tudo indica que vai ser essa orientação aqui, x2 e y2, eles são 45 menos 45. Porém agora nós queremos saber, ok, os 45 graus positivo, ele é do eixo, do momento de inércia máximo ou do mínimo? Então, quando nós conseguimos cruzar o dado, associar, falar assim, não, ó, 45 graus positivo é máximo. Então, quer dizer que 45 graus negativo é do mínimo. Como que a gente calcula isso aqui? Essa equação aqui, ó. x mais y dividido por 2, mais x menos y dividido por 2, vezes cosseno de θ, menos essa operação aqui. Produto de inércia vezes seno de 2θ. Essa equação aqui vai dar 144, 678. Essa outra equação aqui vai dar zerado. E essa equação aqui de cosseno de... Essa daqui vai ficar zerada, na verdade, né? Vai ficar 0 vezes cosseno de 45, zerou. E depois vai ficar a combinação desses dois sinais de 84 a 981 vezes seno de 90 graus, que é do 2θ. 1θ 45, 2θ 90 graus. Então, quando eu faço essa somatória aqui, o que eu encontro? 229.659. Opa, o que quer dizer? Então quer dizer que 45 graus é referente ao quem? Ao máximo. Por quê? 229 a gente sabia que era máximo, só não sabia qual era o ângulo. Então, e máximo é 45 graus positivo e mínimo menos 45 graus. Então nós temos aqui as nossas coordenadas e aqui vocês vão entender um pouco mais porque que eu coloquei lá 45 e menos 45.
tá? Depois, quando a gente for fazer uns exercícios um pouco diferentes, vocês vão ver que tem ângulos diferentes, aí vocês vão complementar esse raciocínio um pouco melhor, porque aqui ficou muito fácil essa questão do 45 menos 45. Como que nós vamos desenhar esse eixo x2, y2, que é referente ao nosso eixo global? Simples. 45 graus é do meu máximo. Como que eu giro esses 45 graus? Eu pego o meu ponto, que é o meu x1. 45 graus positivo significa que eu tenho que pegar o ponto e girar 45. Tá aqui. Se fosse menos 45 é para baixo. Se fosse 77 era aqui. Menos 77 estaria aqui. Menos 100 aí estaria para aqui. Então veja só. Tá aqui o x1. Eu sei que é 45 graus. Então peguei aqui. Girando nesse sentido eu sei que é positivo. Então girei. Achei o meu eixo x2. Veja só, a gente saiu daqui do x1 e foi para o x2. O outro eixo, pessoal, ele faz 90 graus, sempre. Tá? Sempre tem 90 graus. No caso do nosso I mínimo, o ângulo que é menos 45. Que está aqui, ó. Aqui, ó, menos 45. E vocês vão observar que o ângulo que forma aqui é sempre 90 graus. Então, por exemplo, se a gente tivesse um ângulo aqui ó, de 135, qual que seria os possíveis ângulos? Ok? Então, ele é esse raciocínio que vai ter. Para esse modelo aqui de cantoneira, deu esse ângulo. A gente vai fazer com abas diferentes depois, para dar um valor de ângulo diferente. Mas isso aqui, vocês não terão dificuldade, eu tenho certeza disso. Então, traçou o eixo x2. x2 é o meu máximo. Por que é máximo? Porque ele é 45 positivo. Então, em torno desse eixo aqui, curvando a peça em torno desse eixo aqui, a gente está trabalhando em cima do momento máximo. E em torno desse eixo x aqui, a gente estaria trabalhando em função do momento mínimo. Ok? 45 é um ângulo de 45 graus aqui, ó. Que deu o quê? 59.697. Então, fechando o resumo, máximo 229, mínimo 56.000, do centro de gravidade 144.000. Observe que o mínimo é maior do que 144 e o máximo é maior do que o 144. Para ter 144 é quando a peça está sofrendo esforços que provoquem torção em torno do eixo x1. Em torno do eixo y1 a gente usa 144.000. Em torno do eixo x2 a gente usaria 229.000. Em torno do eixo x2, y2 a gente usaria 56.000. E os ângulos são esses aí. Tá ok? Na próxima aula nós vamos fazer outro exemplo para que vocês possam aprimorar e nós vamos colocar exercícios avaliativos em breve.